Ah, foi fraco. Graça e paz para toda a igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você é. Não, fala com mais ousadia. Fala: você é o presente de Deus que vai receber da parte dele algo extraordinário. Só quem crê dá glória a Deus em um aleluia. Porque que o crente que dá glória a Deus, aleluia, Deus responde. Porque você é um adorador. E Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Tem algum adorador aqui nessa noite? Tem mais algum adorador além de mim nessa noite? Aleluia. Eu quero agradecer pela honra de retornar a essa casa que me acolheu com tanto amor, com tanto carinho. A vida do pastor Fábio, pastora Érica, pastor Glauco e todos os pastores, toda a equipe de liderança, muito obrigado pela honra de poder juntos adorarmos esse Deus que é lindo e poderoso, amém? E nós estamos, diante de uma campanha tão maravilhosa que eu creio que nada foi por acaso, tudo tem direção de Deus. Diga assim comigo: nada é por acaso. E se tem uma pessoa que nasceu no ministério, debaixo de campanha, de intercessão, de estar ali no meio do ciclo de oração, sou eu. Eu sou resposta de oração de muitos homens e mulheres que oraram por mim e que Deus acabou me salvando e libertando. Mas eu creio que tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas e através da nossa vida, Ele vai fazer. Amém, queridos? Quantos aqui estão orando e jejuando de verdade? Porque Deus nos chama para pagar preço. Amém? E pagar preço não é para qualquer um. Se você sonha em ter algo grande, então pague o preço grande. Se você quer ter mais unção, mais poder, mais da glória de Deus, busque mais ainda. Porque Deus não vai dar para qualquer um. Deus vai dar para aquele que busca, aquele que tem fome, aquele que tem sede. Amém? Eu quero agradecer a minha esposa por me acompanhar, essa linda, maravilhosa. Você pode dar uma salva de palmas para o presente que Deus me deu? Porque enquanto eu estava aqui, eu estava solteiro. Então vocês oraram para eu casar e Deus me deu aí, o casamento. Amém? A vida do Adevanzinho, toda a nossa família e toda a nossa casa. Muito obrigado por tudo. Nós estamos aí diante de uma campanha e consagrando os 7 dias para os meses que estão adiante. E eu fui comunicado de que eu estaria trazendo uma palavra justamente para compartilhar sobre a igreja, uma das 7 igrejas de Apocalipse, a igreja de Tiatira. Amém? E era uma igreja a qual a gente precisa aprender a admirar mais um pouquinho ela. Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 18. Vamos conhecer um pouquinho dela? Porque esse é o momento de conhecer essa igreja e também um tempo de vivermos uma vida de santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém? Vamos ler lá, junto conosco, o NVI. Vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro, no versículo 18, a igreja sucessivamente, a gente vai intercalando, amém? Glória a Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Bem bonito, 19, leiam.
No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. 21. Dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Volta lá um pouquinho. Casa, não se arrependa. Isso, agora o 23. Certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens. Não porei outro fardo sobre vocês. Próximo. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele a autoridade sobre as nações. E lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. E por último, amém. Queridos, eu quero compartilhar um pouquinho dessa palavra para destrinchar ou trazer algo que talvez você não conheça, mas eu queria trazer essa palavra com a importância de que o Senhor, através dessa palavra, quer revelar a nós também, além de ter escrito essa carta para aquela igreja naquela época, também faz sentido para a nossa geração e para o nosso tempo. Então, nesse livro de Apocalipse, no capítulo 2, e também o próximo capítulo 3, onde o Senhor vai descrever essas 7 igrejas, a qual está representando todas as igrejas. Essas 7 igrejas estão representando todas as outras igrejas em todas as épocas. Então, para cada igreja, se eu e você analisar, o Senhor Jesus vai se revelar ou vai escrever uma carta específica, eu poderia dizer personalizada para cada uma, porque Ele conhece cada uma no seu íntimo. Então, para cada uma daquela igreja, o Senhor tem escrito ali justamente aquilo que ela precisa ouvir. Então ali a gente vai ver algumas prescrições, advertência, direção, promessa. Ali a gente vai ver o próprio Deus trazendo a solução para o problema de cada igreja local. Mas acima de tudo, o que é que Deus, Ele quer de todas as igrejas? E aí está o pulo do gato. Aí está a chave que pode mudar a história da nossa geração e da igreja atual. Que é, ouça o Espírito Santo. Diga assim comigo: eu preciso ouvir o Espírito Santo.
Amém? Quantos aqui precisam ouvir o Espírito Santo? Eu quero agradecer a presença do meu amigo Sóstenes, que está aqui. Você é um amigo do peito. Te amo, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença, Sóstenes. Vamos lá. E aí, a gente precisa conhecer que igreja é essa de Tiatira. Que igreja foi ela? E a palavra vai descrever justamente de que essa igreja, ela tinha muitas qualidades. Era uma igreja ativa. Era uma igreja que tinha muito trabalho. Era uma igreja que trabalhava muito. Tinha ali muita ação. Talvez trabalhos sociais diante da sociedade para ajudar muitas pessoas. E como a própria palavra vai dizer, que Jesus, ele começa elogiando o ponto forte da igreja. Ele diz: eu conheço as tuas obras e o amor. E é uma carta diferente dessa igreja, porque essa igreja, ela é a menor de todas as outras. Essa é uma igreja tão pequenininha, mas essa é a igreja que recebeu a maior carta do que todas as outras. Se você analisar a carta da igreja de Tiatira, é uma igreja bem maior do que as outras. E aquilo que a igreja de Éfeso, que não tinha amor, essa tinha amor. E aí o Senhor Jesus ainda vai dizer: conheça as tuas obras e o amor e serviço. Então tinha obras, tinha amor, tinha serviço, tinha fé, tinha paciência. E ainda ele diz que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Então a gente vê que essa igreja era uma igreja que vinha crescendo. Era uma igreja que vinha cada dia mais crescendo. Aquela igreja ativa. É essa a igreja de Tiatira. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele começa elogiando. Ele começa mostrando o ponto forte da igreja. Mas essa igreja, ela era localizada na cidade de Tiatira. Porém, não era uma cidade que tinha muita formosura. Não era tão bonito como Maceió, com as suas belas praias. Não era uma cidade que os olhos enchiam e dizia: uau, eu quero passar lá, eu quero ter um tempinho lá. Não. E por que é que existia uma igreja naquele lugar? Existia uma igreja naquela cidade porque havia ali um povo que era trabalhadores. Tinha tecelagem, tinha ali pessoas que trabalhavam com cerâmicas, tinha ali pessoas que trabalhavam com artesanato, tinha ali pessoas que trabalhavam para todo tipo de pessoas, todo tipo de classes. Porém, queridos, ainda assim, o Senhor reconheceu que alguma coisa estava fora do lugar. Era uma igreja ou uma cidade tão importante, ao ponto de todos os trabalhadores, para você ter uma ideia, todos os trabalhadores que moravam naquela cidade, diz alguns teólogos, que havia uma associação dos trabalhadores. Então era uma cidade que tinha ali um comércio muito ativo. Era uma cidade que tinha um fluxo de pessoas muito grande. E essa cidade que tinha ali como associação ou sindicato dos trabalhadores, que fazia com que as pessoas fizessem os seus negócios e alianças para ter ainda mais uma renda, ou para que a sua renda crescesse e aumentasse. Porém, alguns dizem que o nome dessa associação, desse sindicato, era guildas. E o que era isso? Eram reuniões, lugares onde todos os comerciantes, eles se reuniam justamente como sindicato para lutar pelos seus direitos. Porém, quando acabava a reunião,
a festa começava. As bebedeiras ou bebedices começavam. As prostituições começavam. As idolatrias começavam. E aí aquela cidade virava tudo aquilo que eu e você chamamos de mundice, ou o povo mundano, ou o povo que está vivendo a vida impiamente. E é justamente esse povo a qual existe uma igreja naquele lugar e que crê em Jesus. Mas também eles não só acreditavam em Jesus. Eles acreditavam em Jesus, mas se eles tivessem negócio na associação, eles tinham que negociar para poder ter lucro. Eles tinham que adorar o Deus justamente daquela terra, o Deus a qual aquele povo adorava, que era justamente o Zeus, o Deus da chama de fogo, que tem os olhos de fogo, e também Apolo. E aí a Bíblia vai relatar de que Jesus começa compartilhando essa carta para aquela igreja, naquela cidade. Olha como Jesus descreve: e o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Porque Jesus começa se revelando, dizendo que ele é o Filho de Deus. Porque aquela igreja acreditava em Jesus, mas também acreditava no filho de Zeus, Apolo. Eles acreditavam ao ponto de começar ali a crer em Deus, dois deuses. Mas Jesus se revela como Todo-Poderoso. Jesus, ele se revela dizendo que é o Filho de Deus. Naquela cidade, no comércio também, o que se encontravam lá? Ali também eles achavam bronze, então eles poliam bronze. Como é uma cidade que era boa no comércio, eles poliam bronze. E aí Jesus faz questão de dizer, no versículo 18: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Deus sempre vai falar com a linguagem local e cultural. Deus, ele não vai falar algo que as pessoas não entendam. Então o próprio Jesus está se revelando na linguagem local daquela cidade. Uma linguagem que o povo conhece, uma linguagem que o povo, ele possa discernir o espiritual. E deixa eu lhe falar, essa igreja que está localizada nessa cidade. E por que os apóstolos foram justamente abrir uma igreja no meio do povo tão mudando? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele escolhe rico, pobre, Ele escolhe todos os níveis sociais, porque Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a todos. E essa introdução eu quis compartilhar com você, para que você entenda mais um pouquinho o que é que a palavra de Deus adiante vai nos ensinar. E isso é muito importante a gente compreender, queridos, porque Deus está escrevendo uma carta onde Ele começa justamente elogiando, mas atrás ou depois do elogio vem a advertência. Deixa eu te falar, Deus conhece o teu interior. O Senhor conhece a tua vida, Ele sabe o teu entrar, o teu sair, Ele sabe tudo, como diz a palavra, é Ele que sonda as nossas vidas. E é agora essa carta, essa direção que o Senhor traz, essa revelação que o Senhor traz, tem um propósito. Porque Deus não quer que a gente continue na queda. Deus não quer que a gente continue no buraco. Deus não quer que a gente continue no pecado, na lama. Porque Jesus poderia olhar para aquela igreja, ver que está caindo, está errando, que está ali fazendo tudo aquilo que desagrada e falar:
eles procuraram, então deixa ele lá. Mas nós temos um Deus que é misericordioso. Não importa a forma de como você chegou aqui nessa noite, se talvez você até pecou e feio hoje. Mas deixa eu te falar, querido. Deus ainda tem misericórdia da sua alma. Basta você se arrepender. Basta você confessar. Basta você realmente colocar diante de Deus a forma de como você se encontra. E aí, essa igreja linda, maravilhosa, que tem toda essa ação, que tem todo esse trabalho maravilhoso. Porém, o que é que ela tem de diferente das outras igrejas? Elas não amam somente o nosso Deus. Ela tem um amor dividido. E amor dividido fala sobre deslealdade, fala de infidelidade. Essa igreja que tem todas essas qualidades, ela permitiu se corromper. Ela permitiu dividir a sua adoração. Por causa de quê? Quando a igreja ela não ouve o Espírito Santo, quando a igreja não obedece a direção e a palavra do Senhor, ela só se torna um prédio. Ela só se torna um prédio e uma placa de que é igreja, porque o Espírito não habita mais lá. E isso é muito triste, porque uma igreja que não tem o Espírito Santo, uma igreja que não ouve o Espírito Santo, além de se tornar só um prédio, ela depois se torna uma ruína, porque essa igreja nem existe mais. Essa igreja nem existe mais. E Jesus adverte aquela igreja por alguns motivos a qual ela vem sofrendo. Primeiro, a frieza espiritual. Será que você não tem se sentido frio na fé? Porque aquela igreja ativa, cuidava da criança, cuidava dos adolescentes, cuidava dos casais, evangelismo, e cuidava de tantas coisas, mas dividia a sua adoração, a sua fé, para outros deuses além do Senhor. E uma das advertências, além da frieza espiritual, é que aquela igreja, ela se tornou ali um mundismo, mudanismo, as indiferenças, as politicagens que havia dentro daquela igreja, as imoralidades sexuais, o orgulho, a presunção, o liberalismo, o amor ao dinheiro, já que era uma terra que o povo trabalhava muito e focava tanto, a idolatria, a incredulidade, os pecados ocultos. Aquilo que antes era santo e sagrado, agora virou algo literalmente banalizado dentro da igreja, onde não se tem mais respeito, onde agora não tem mais ali temor ao Senhor, onde agora tudo machuca, tudo dói. Uma igreja imatura, pessoas que têm aquele espírito de criancice espiritual. Tudo fere, tudo dói, porque não deu a paz do Senhor, ou porque não me deu carona, ou porque não me deu a cesta básica, ou porque não me ajudou para comprar o remédio, ou porque a hora que eu precisei, eu não tinha ninguém. Deixa eu te falar, querido, quando você não tiver ajuda, pense em algo que eu sempre aprendi. Tem momentos na nossa vida que Deus permite que pessoas nos ajudem, mas tem momentos, queridos, que Deus ele vai permitir que também ninguém nos ajude, que a gente vai chamar, vai ligar, ninguém vai atender. É porque Deus quer tratar o nosso coração. Aonde é que está a nossa dependência? Está no homem ou está em Deus? E deixa eu te falar, querido, para de ser criança, cresce, amadurece, porque Deus ele quer uma igreja viva, uma igreja madura, porque Ele está voltando e a igreja tem que estar preparada para a glória
glória dele. Precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. Porque aqui a gente está vendo a igreja que está caindo, está literalmente sendo destruída. Por quê? Porque deixou o mundo entrar dentro dela. Eu e você somos chamados para sermos defensores do evangelho. Eu e você fomos chamados, como dizem, sal, luz. Como é fácil para ser isso? Sendo diferente, vivendo aquilo que a palavra ensina. Porque viver santidade, querido, é abrir mão de muita coisa. É renúncia todos os dias. Alguns conhecem o meu testemunho, sabem um pouquinho da minha história. Mas aqui tem uma pessoa que conhece muito bem, Sóstenes. Eu vim justamente de um mundo perdido, de São João, de forró, de trio elétrico, de coisas pervertidas desse mundo. Mas deixa eu te falar, querido, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, justamente no dia que eu tentei tirar a minha própria vida, o suicídio estava ali, naquela luta, aquela guerra, eu entendi que o Senhor me chamou para algo muito maior e melhor. Então olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você precisa. Diga, você precisa ter uma visão vitoriosa do reino de Deus. Deus, Ele te chama para que eu e você olhe para essa igreja e tenha uma visão vitoriosa, diferenciada, aprendendo com os erros dos outros, para não cairmos e não praticarmos do jeito que eles praticaram. Porque é isso que Jesus ele está nos chamando. É isso que Jesus está nos direcionando. É orar sem cessar. É perseverar na oração. E tendo oração fervorosa. Aquela igreja talvez não estava mais orando. Não estava vivendo mais vida de santidade. Por quê? Porque a perversidade, a imoralidade sexual era tão... A prostituição era tão grande diante daquele povo, que isso desagrada ao Senhor. Diga assim comigo: mas Deus ele tem promessas para a sua igreja amada. Você crê nisso? Deus ele sempre tem promessa, ele tem um caminho. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu comecei a jejuar por mim. E eu falava a Jesus: eu quero jejuar para matar a minha carne. Chegou o carnaval. O vereador vai lá na porta da minha casa e leva o abadá do trio elétrico do São João. E eu doido, vendo que era época de festa, e eu estava ali. Eu sou de Jesus, mas também eu gostava dessas coisas, Senhor. E eu confesso que era uma guerra e uma batalha espiritual da minha carne contra o meu espírito. A minha roupa que eu tinha, porque eu fazia parte dessas festas juninas, né? Que era muito forte para Caruaru, para Recife, para Fortaleza, para tantos outros lugares. Queridos, e aquela roupa que você vê ali, eles dançando confeccionada, não é de R$100 não, viu? Aquelas botas, aquele chapéu, é caríssimo. Era roupa mais ou menos de 5 a 6 mil reais. Até um homem, fora da mulher que tem mais tecido para ela ficar balançando. Por que eu estou falando isso? É porque a gente tem coragem quando está no mundo de dar esse dinheiro para dançar para o mundo e vem para a igreja e não dá R$2, R$1, R$5 de oferta para o Senhor. Mas para o mundo tem como pagar o abadá de R$500, 700, ainda paga a passagem, ainda tem a bebida e ainda tem um lanche. E se a gente colocar no papel, olha o quanto que a gente, eu gastava quando estava no mundo. Mas deixa eu te falar, querido, viver uma vida de santidade é uma escolha de todos os dias. E eu lembro que ele jogou aquele abadá, eu peguei lá dentro de casa, peguei aquele abadá, peguei. E eu fiquei, vou ou não vou? Vou ou não vou?
vou ou não vou? Aí entrei no quarto, dobrei meu joelho e falei, e o trio elétrico, já de noite, passando na minha rua, da minha casa. E eu lembro como hoje, com o joelho dobrado, chorando no quarto, e dizendo, Senhor, eu estou com tanta vontade de ir pular esse carnaval. Eu estou sendo sincero, porque as nossas orações, ela precisa ser transparente e sincera. Para de maquiar a tua oração, porque Deus conhece a intenção. E eu dizia, Senhor, eu estou com tanta vontade de pular esse carnaval. Eu estou até com a roupa aqui, Jesus. E o Senhor falou assim, tu sabe de onde eu te tirei, não sabe? Tu sabe o que é que tinha para você, não sabe? E tu sabe o que eu tenho para você. E eu lembro dessa voz dizendo, tu sabe o que é que tem para você lá, e tu sabe o que é que eu tenho, não sabe? Eu falei, sei, Senhor. Peguei a tesoura, rasguei, cutilei ela todinha. E falei, não vou e nem vou dar para ninguém ir. E aí começou as vitórias, renúncias. Eu não sabia jejuar, eu não sabia orar. E ficava glória, 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 glória. E falava glória, 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 glória. Gente, era uma metralhadora. Mas aquele glória tinha um fundo e um choro verdadeiro tão grande para o Senhor. Até que um certo amigo falou assim, olha, vamos para a igreja, porque na minha igreja vai ter o Sem João com Jesus. Você lembra só, gente? E eu falava, o quê? Eu já saí do mundo e agora vou com esse negócio de Sem João com Jesus para dançar quadrilha. E olha que eu briguei com esse homem. E foi com ele mesmo. E olha eu aqui com ele. Ele tenha vergonha, eu sou crente. Ele, eu também sou crente, isso não é para Jesus. Aquela coisa toda. Mas eu novinho na fé, o que é que eu queria? Agradar a Deus. Eu sabia que qualquer coisa ali poderia me despertar para voltar às práticas do mundo. Porque eu ainda estava me consolidando. Eu ainda precisava amadurecer mais. Queridos, naquilo que é dúvida, deixa você ser radical mesmo. Está com dúvida? Seja radical, 8 e 80. Mas permanece na presença. Permanece vivendo uma vida de santidade. Deus vai te honrar por isso. Deus vai te honrar por isso. Qual era o maior desafio daqueles crentes daquela igreja de Tiatira? Era justamente a convivência do lugar, como trabalhar, como prosperar, como sobreviver, sem negociar a fidelidade com Cristo. Era a dificuldade daquela igreja, naquela cidade, naquela cultura. Como é que eu posso ser fiel a Deus se eu preciso dar o pão de cada dia para minha casa? E eu preciso participar dessa associação. Eu preciso participar desse sindicato. Tem gente que dá a sua alma para vender. Deixa eu te falar. Não dê a sua alma, não venda a sua alma. Ao contrário, santifique, sacrifique o seu eu. E o Senhor, Ele vai suprir as tuas necessidades. Continua sendo fiel. Continua vivendo e pagando um preço. Ele vai te honrar. E alguns talvez poderiam dizer, ah pastor, mas se eu não fazer parte do esquema, se eu não fazer parte justamente desse ajeitadinho, eu não vou ganhar dinheiro, eles vão me colocar para fora. Eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar ao Senhor. Eu estou aqui para agradar o Senhor. Deus, Ele não quer que a igreja se venda. Mas o que me chama ainda mais a atenção, olha o que a palavra dele diz. Versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem
e comam sacrifícios da idolatria. Coloca aí, deixa eu ler essa outra versão. No entanto, contra você tenho isto: você tolera. Tolera quem? Tolera quem? Tolera Jezabel. Mas para essa Jezabel, ela não é de lá do Velho Testamento? Sim. Mas não é a mulher. Mas a doutrina que aquela mulher levou para Israel. Que doutrina, que ensinamento foi que ela levou para aquele povo? Matar os profetas, levando outros ídolos e deuses, para que os outros que adoravam ao Senhor fossem contaminados ao ponto de adorar outros deuses. Era uma mulher que dominava, era uma mulher que estava ali ao ponto de controlar a vida do povo, e ela não começou a ganhar a cidade, a ganhar o povo com guerras de armas, mas ela começou a ganhar o seu espaço. Por quê? Ela sabia fazer com que as pessoas fossem induzidas aos seus ensinamentos. Deixa eu te falar, querido. É aquela pessoa que de fininho fala assim: mas não é pecado não, vai para a igreja de biquíni e está tudo certo. Você ama Jesus, olha que lindo. Você ama Jesus? Amo, vai de biquíni. Aí você fala: oxe pastor, mas era um nível de adultério tão grande que aquele povo ele tinha. Deixa eu te falar e dar um exemplo melhor. Jesus ele fala que aquele povo fazia tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas a única coisa que tinha contra ela era essa infidelidade. Seria mais ou menos você, mulher, casada com um homem há tantos anos, você sabe que ele te trai, ele dá presente, ele leva para os melhores lugares, gasta dinheiro com você para tudo, e você sabendo que ele é infiel e adúltero, e você aceita. Seria mais ou menos essa igreja. A igreja que está aceitando: venha do jeito que você está, venha do jeito como você é, e está tudo ok. Deixa eu te falar, querido, Deus não precisa de você. É você que precisa da igreja e de Deus. Deus não precisa de você. É você que precisa da igreja e do Senhor. É totalmente diferente. Porque senão a gente acha que é Deus que está precisando do meu dom. Tem tanta gente que canta bonito, mas não tem presença e unção. Tem tanta gente que dança tão bonito. Meu Deus, é bailarina de ponta de pé, mas não tem presença e não é para Deus, é para mostrar que sabe. O que é que o Senhor Ele quer dessa igreja? Uma dependência completamente nele. Então, queridos, saiba de uma coisa: as boas obras não substituem fidelidade. Diga assim comigo: as boas obras não substituem fidelidade. Diga: ofertas não substituem fidelidade. Talvez a tua empresa está ganhando muito e você dá oferta, mas se o teu caráter não for mudado e transformado, então o ativismo, toda essa agitação não vai substituir a fidelidade. As boas obras não vão substituir santidade. Não é porque você está aqui trabalhando ativo, faz ali porque pediu, e você está fazendo. Mas se você não pagar preço, se você não abrir mão do pecado, se você não crucificar a carne todos os dias, que adianta você fazer tudo dentro da igreja? Você é quase pastor, você é quase pastora, bispo, apóstolo. Mas se você não for fiel, e o que me chama a atenção é que Jesus deixa bem claro. Ele diz à igreja: você tolerar Jezabel. Está na hora da gente expulsar todo espírito, onde na verdade não é nem espírito, é ensinamento, é doutrina de Satanás.
do diabo. Aonde? Nas igrejas. E eu não falo aqui, eu estou falando especificamente na igreja de Tiatira. Era aquela mulher mundana. Era uma mulher que liderava aquela igreja naquela época, mas que havia e estava ensinando a doutrina de Jezabel. Jezabel já tinha morrido, e a forma de como ela morreu foi justamente a consequência das atitudes dela. E deixa eu te falar, querido, Deus dá oportunidade para que aquela igreja, ela seja mudada e transformada. E ali o Senhor, Ele traz, além da advertência, Ele ainda diz ali a forma de como eles deveriam viver. Ele diz: se arrependam, voltem. E aqui tem, nessa carta, 3 tipos de pessoas: aqueles que eram conduzidos pelo ensinamento, aqueles que eram da igreja e observava e ficava no muro, e os outros que eram fiéis, permanecendo. E o Senhor deixa aqui bem claro a recompensa. Mas o que tem de... Versículo 25, por favor. Versículo 25. Senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. 26. Aquele que vence e fizer a minha, até darei a ele sobre as... Agora deixa eu mostrar um segredo nesse versículo. Aqueles que vencer e fizer a minha vontade até o... Esse até o fim é o quê? Até a volta de Jesus. Então aqui está o recado para a igreja, para os dias de hoje. Aqueles que vencer e permanecer, perseverar até o fim. Olha a recompensa. Darei autoridade a eles sobre as nações. Aqui está incluso eu e você, a nossa geração do dia de hoje. E quando nós enxergamos e olhamos essa visão que Deus Ele quer que nós vejamos, essa visão de reino, Ele diz que aquele que for conservado para o seu futuro, enxergue, querido, que nós como os filhos de Deus não devemos ver as coisas erradas e abaixar a cabeça. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: levanta a cabeça. Diga: se posiciona. Erga a cabeça, se posicione como filho de Deus. Errado é errado, pecado é pecado. E o que Ele tem preparado para mim e para você é algo muito maior e maravilhoso. Se você abrir a sua mente, o seu coração, se você começar a abrir a sua mente e o seu coração para entender as verdades daquilo que a palavra de Deus nos diz e nos ensina, você vai trilhar o caminho, a vitória, o progresso, e vai receber a recompensa da parte de Deus. E aí, queridos, nós precisamos nos posicionar diante desse mundo, porque os dias, cada vez que passa, ele está pior. Mas isso aí, a Bíblia já fala: o mundo jaz do maligno. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, porque além de tudo que eu falei que a palavra diz, o que me chama a atenção, quando diz que os olhos do Senhor são olhos como chamas de fogo. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Amém? Os olhos do Senhor, Ele vê tudo. Ele não deixa passar nada. Diga assim comigo: eu creio que o Senhor vai gerar no meu coração um temor para viver ainda mais a sua santidade
não a minha santidade, mas a santidade do Senhor. O Senhor quer que eu e você vivam uma vida de temor. E viver uma vida de temor é viver aquilo que Deus vê. É entender aquilo que Deus se importa. E também aquilo que Deus responderá ao que Ele viu. Amém? Que eu e você possamos destruir todo espírito, toda doutrina de Jezabel nas igrejas. Talvez em meu coração, talvez no seu coração, talvez na minha casa, na minha família. E o Senhor nos chama hoje para aprender com essa igreja que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar à essência, voltar à essência. Olha o que a palavra de Deus diz. E eu queria rapidamente ler com você Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12. Um, dois, três, leiam bem bonito. Volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O que é que o Senhor deseja de mim e de você? Volte. Volte para o Senhor. Você quer ser abençoado no seu trabalho? Foque em Jesus. Você quer que Deus abra as portas, as oportunidades apareçam? Volte para os olhos para o Senhor. Você quer no seu trabalho ser mais uma vez contemplado? Volte os seus olhos para o Senhor. Oséias no capítulo 14, versículo 1. Olha o que diz, Oséias capítulo 14, versículo 1. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Os seus pecados causaram a sua queda. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e te esquece das transgressões, do remanescente da tua herança? O Senhor quer que voltamos à essência, que confessamos os nossos pecados, porque é Ele que perdoa e purifica de todo pecado. É o Senhor que lança os nossos pecados no mar, nas suas profundezas, e que perdoa os nossos pecados. Assim como também lá em Apocalipse, Ele vai declarar: volte ao primeiro amor, volte a praticar as obras do início que você praticava. E Ele chama eu e você, porque Ele não quer dividir a sua glória e o seu reino com ninguém. Se você vencer, Deus seja louvado. Se você pedir algo e Deus te der, Ele seja glorificado. Mas se Ele não te der, saiba também glorificar e agradecer ao Senhor. Não fique revoltado e não coloque Deus na parede. Ao contrário, querido, esse é um tempo de você se posicionar como um adorador, dizendo que seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, independente. Eu não quero viver os meus planos, eu quero viver os planos que Deus tem para mim nessa terra. E se você quer viver os planos de Deus, levante as suas mãos aí onde você está e comece a falar com o Senhor. Comece a rasgar o teu coração. Não rasga as tuas vestes, as vestes de pano de saco. Ao contrário, Isaías vai dizer: rasga o teu coração diante do Senhor. Fala para Ele a situação como você está. Deus é especialista em reverter história, em mudar história. Deus é especialista em mudar o rumo. Ele é fiel e Ele quer operar um milagre na
na tua casa. Ele quer fazer o milagre, a mudança e a transformação na tua vida. Deixa eu te falar, querido, aquela igreja de Tiatira, ela não ouviu, ela não obedeceu, mas o Senhor, Ele te chama nessa noite. Ouve, obedece, ouve a minha voz, ouve a minha palavra, anda sobre ela, anda sobre a minha direção, e eu vou abrir o mar, eu vou abrir o mar para você passar. Eu vou te dar a recompensa, aquilo que te faz chorar hoje, amanhã você vai ver que valeu a pena, amanhã você vai voltar a sorrir, amanhã você vai estar ali com justamente a recompensa que Ele disse que iria te dar, que era o cetro de ferro, para destruir todas as obras, assim como o vaso de barro é destruído. O que é isso? Deus, Ele está dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu sei aonde você errou, eu sei aonde você caiu, eu sei aonde pecou, mas eu estou te dando mais uma chance, eu estou te dando mais uma oportunidade. Eu agora estou dizendo: arrepende-te, arrepende, volta atrás, volta para o caminho, volta, porque eu tenho vida e vida com abundância. Eu quero te libertar de prisões, eu quero te libertar de tudo aquilo que tem paralisado a tua fé, o teu ministério. Chega de estar na igreja de braço cruzado, chega de chegar na igreja e sentar no banco. Eu quero adoradores que me sirvam e que seja fiel, trabalhando na minha casa, trabalhando na minha obra, glorificando o meu nome, mas sendo fiel. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e comece a agradecer pela palavra, pela presença dEle nessa noite. Ele tem renovo para você. Deus, Ele tem renovo para você nessa noite. Você chegou aqui para ser renovado. Ei, não é eu, não é a minha palavra, mas é a palavra dEle que é viva, que é poderosa. É a palavra de Deus que é eficaz e que tem o poder de te libertar. Oh, rabaralabaieira, laralabaxê. Comece a adorar, comece a dar glória, comece a louvar o nome dEle, dizendo: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu desejo viver uma nova vida. Eu desejo, Senhor meu Deus, viver uma vida santa, viver, Senhor meu Deus, uma vida de renúncia, vivendo uma vida de santidade que agrade ao Senhor. Eu abro mão daquilo que me custa. Oh, se você sabe orar em línguas, comece a orar agora. Se você foi batizado com o Espírito Santo, comece a orar em espírito, em espírito. Aqueles que falam em línguas, edifica a si mesmo. E se você ainda não é batizado, comece a dizer: eu quero do Espírito Santo, eu quero os dons do Espírito Santo, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não quero ser uma igreja, Senhor, surda, mas eu quero ser uma igreja que ouve a voz do Espírito. Eu quero ser uma igreja que tem o Espírito, que dá liberdade ao Espírito. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem.
essa canção. Precioso Jesus, precioso Jesus, aos teus pés, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que eu tenho, tudo que tenho. Ofereça para Ele, ofereça a sua melhor adoração. Talvez hoje seja a sua última oportunidade. Não importa quanto custou, Jesus, seu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Expressa Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, precioso Jesus. Eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que eu tenho, Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. não importa. Não importa quanto custou, Jesus, seu amor é maior. Jesus, teu amor maior. Jesus, teu amor é maior. Eu encontrei Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. como Maria estava a teus pés e Disseste a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. E como Maria que estava a teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. E como Maria que estava a teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria que estava a teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, que é Jesus. eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais E para precioso. concluir, eu quero deixar só esse versículo para que você medite e guarde no seu coração. Salmos, no capítulo 77, versículo 14. Eu quero que vocês leiam bem bonito. 77, versículo 14. Você pode ler bem bonito? 1, 2, 3.
Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Mais uma vez, vamos lá? Que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Eu creio que você está aqui por uma ação de Deus. E Ele vai operar essa ação sobrenatural. Esse milagre que você está consagrando para que o mês de outubro você receba. E vai ser para a glória de Deus. Para que todos saibam que o Deus que você serve é Deus do impossível. É Deus de milagre. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa promessa que Deus Ele nos dá. Ele nos garante. Porque a sua palavra, ela não mente. A palavra dele é viva e poderosa. Amém? Amém? Você crê? Toma posse dessa palavra. Que o Senhor abra a sua mente, os seus olhos e o seu coração, para que você receba entendimento, revelação, sabedoria que vem dele, para viver nessa terra milagres, milagres e milagres. Deus seja Louvado! Deus seja Louvado! E para todo o bairro ouvir, Deus seja Louvado! Aplauda esse Deus que é fiel e maravilhoso. Maria, que estava a teus pés e disseste: a ela esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a teus pés e disseste: a ela esta é a boa parte, que nunca será tirada. Aplauda ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Quantos foram abençoados, amados, por esta palavra? Amados, como já foi dito, quarto dia estamos aqui, persistindo, insistindo, buscando, nos alimentando e sendo exortados. Que você possa compreender que nenhuma exortação, nenhuma advertência é apenas da parte de Deus para nos constranger. Não. O que Deus tem falado aqui neste lugar, nesta plataforma, nesta tribuna, é para nos fazer crescer enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja aqui na terra. Toda advertência, percebem que todas as reflexões, mensagens começam com elogios e depois o Senhor bate, mas Ele bate com força. Mas não é para que você apenas grite, é para que você cresça, para que nós cresçamos em Sua presença. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando, Ele está dizendo, Ele está nos advertindo para nos fazer crescer. Amém, queridos? Eu quero convidar aqui à frente mais uma vez o pastor Estênio Belo. Eu não sei aqui qual é o presente, a lembrança, mas eu tenho certeza que vai te deixar mais belo. Amado, Deus te abençoe grandemente, né? E continue te usando como instrumento que tu és, em nome de Jesus, amém? Belo e cheiroso. E se eu falar para você que eu fui na Boticário hoje, né, amor? E eu falei justamente sobre o Malbec. Olha aí, Deus honrou. Glória a Deus. Foi ou não foi? A atendente ainda falou com a Jane. Falou, deixa eu falar com a sua esposa. Eu falei, olha, o Malbec. Olha, Deus é fiel. Nosso pastor irá orar neste momento e nos despedir com a bênção. Pastor, algum aviso? Alguma coisa?
Amanhã tem oração e jejum, 19h30. Amém. Amém. Quantos aqui vai sair debaixo da bênção? Me perdoe se às vezes for um pouquinho assim apertado, mas é para você crescer. A igreja é para ajustar. Amém? Eu precisava desse ajuste. E eu falei, Jesus, que palavra, Senhor. Eu preciso viver mais uma vida de santidade. Nós precisamos orar pela igreja do nosso Brasil, das nações. Mas eu quero abençoar, porque agora é hora da bênção. Abra sua mão, para que você saia daqui debaixo da bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir só para o instrumental, só um pouquinho. Eu vou fazer lá como a igreja que eu aprendi com a minha esposa. Vai cantar igual Amém? ela? Aí você vai cantar igual ela, é? A bênção sacerdotal cantada. Muito bem. É em Israel, né, que eles têm o costume, mas vamos lá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, com todos nós, com todos nós. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As gemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, do joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e nos nossos pecados seu sangue nos salvou. O joelho